Olá pessoal, aqui é o João Vitor, eu sou o Químico de Ferro e hoje nós vamos para a nossa aula de número 129 da série Enem por Questões, com aulas todos os dias até o Enem 2020. Hoje eu trouxe uma questão do Enem do ano passado, do Enem 2019, que trata de probabilidade. Para fazer essa questão, a gente tem que saber dois tipos de probabilidades muito importantes aqui, que são a probabilidade condicional e probabilidade complementar. Então, pessoal, a probabilidade condicional é a probabilidade de um certo evento A acontecer, dado que B já aconteceu, sendo que A e B são eventos dependentes, ou seja, a probabilidade de A e B estão ligadas entre si. A probabilidade de um influencia no outro, a probabilidade de A influencia no B, a probabilidade de B influencia no A. A gente pode pensar nisso aqui mais ou menos no seguinte. Vamos supor a situação em que, no dia que chove, quando chove, um trabalhador tem 50% de chance de se atrasar. Esses eventos são eventos dependentes, porque a probabilidade de se atrasar está relacionada, ou seja, depende de chover ou não. Então, isso, por exemplo, são eventos dependentes. E aí, se você estiver falando, num dia que está chovendo, qual é a chance de que ele se atrase? Ou seja, sendo que B aconteceu, qual que é a chance de A acontecer? Aí seria 50%. Né? Então, isso é a probabilidade condicional. E a probabilidade complementar, ela diz respeito a eventos complementares, que são eventos cuja soma é 1 ou 100%. Por exemplo, chover e não chover. Ou está chovendo ou não está chovendo. Então, se eu sei a probabilidade de não chover, e ela é, sei lá, 60%, a chance de chover é o que falta para chegar no 100, que é 40%. Estar grávida e não estar grávida também são eventos complementares. Tá certo, pessoal. Então, em eventos complementares, a soma das probabilidades é 1 ou 100%, certo? Esses são os conhecimentos que a gente tem que saber para resolver essa questão aqui. Então, vamos para a resolução dela. Em um determinado ano, os computadores da Receita Federal de um país identificaram como inconsistentes 20% das declarações de imposto de renda que lhe foram encaminhadas. Uma declaração é classificada como inconsistente quando apresenta algum tipo de erro ou conflito nas informações prestadas. Essas declarações consideradas inconsistentes foram analisadas pelos auditores, que constataram que 25% delas, das inconsistentes, eram fraudulentas. Constatou-se ainda que, dentre as declarações que não apresentaram inconsistência, 6,25% eram fraudulentas. E aí a pergunta é: qual é a probabilidade de, nesse ano, a declaração de um contribuinte ser considerada inconsistente, dado que ela era fraudulenta? Então, aqui a gente está falando de uma probabilidade condicional, né? A gente quer a probabilidade de ser inconsistente, sabendo que ela é fraudulenta. Então, ela sendo fraudulenta, qual é a chance de ser inconsistente? A gente está falando de probabilidade condicional. Para fazer isso aqui, o que a gente precisa fazer? Bom, a primeira coisa é pensar no seguinte: você tem lá 100% das declarações. Desses 100% das declarações, 20% é inconsistente e os outros 80%, que aqui são eventos com probabilidades complementares, né? Ou só pode dar inconsistente ou consistente. Então, as que não apresentaram inconsistência são 80%, que são as consistentes. Das inconsistentes, 25% são fraudulentas. Então, das inconsistentes, você tem 25% fraudulentas e o restante, ou seja, 75%, não é fraudulenta. Então, não fraudulenta. Entre as que não apresentaram inconsistência, que são as verdinhas aqui, 6,25% eram fraudulentas. Então, das 80% ali, 6,25% são fraudulentas e o restante, que é 100 menos 6,25%, 100% menos isso, que dá 93,75%.
Beleza. Agora, pessoal, a gente pode supor aqui valores para essas porcentagens aqui. A gente não sabe quantas declarações foram enviadas, tá? Não sei se foi 1000, se foi 100.000, não importa. O que importa é que eu posso supor um valor aqui para as porcentagens para encontrar valores reais aqui, numéricos, para cada um dessas categorias aqui, tá certo? Então vamos lá. Vamos supor que foram enviadas 1000 declarações. Se foram enviadas 1000 declarações e 20% são inconsistentes, o número de inconsistentes é 20% de 1000, que é 200. Então, se fossem enviadas 1000, 200 seriam inconsistentes e 800 seriam consistentes. Entre as 200 inconsistentes, você tem 25% que são fraudulentas. 25% de 200 é 50. A gente pode calcular assim, ó. Se o 200 é 100%, quanto é 25%? X. Então, 200 está para 100, assim como o 50 está para 25. 200 é o dobro de 100, 50 é o dobro de 25. E aí, sobram 150 que não são fraudulentas. Entre as consistentes, o que a gente tem? 6,25 são fraudulentas. Então, eu tenho que encontrar 6,25 de 800. 800 é 100%, 6,25, x. Multiplicando cruzado aqui, eu vou encontrar 100x é igual a 800 vezes 6,25. Eu passo o 100 dividindo, então nós vamos ficar com 800 vezes 6,25 sobre 100. E aí, isso daqui dá 8,6,25. 8 vezes 6, né? 6 vezes 8 é 48 e 0,25 vezes 8 é 2. Então, nós temos 50. Então, nós temos aqui 50 declarações que são fraudulentas e inconsistentes. E o restante, que é 93,75%, eu não preciso calcular a porcentagem. É só fazer 800 menos 50, que dá 750. Ok, aí a gente aqui encontrou o número de declarações que são para cada um desses pares aqui. Ó. Essas 50 declarações são fraudulentas e inconsistentes. Essas 150 são inconsistentes e não fraudulentas. Essas outras 50 são consistentes e fraudulentas. E as outras 750 são consistentes e não fraudulentas. Então, a gente encontrou valores aqui para cada uma dessas categorias, considerando que foram enviadas 1000 declarações. Tá? Não foram, mas não importa. Porque agora, o que a gente quer? A gente quer saber, escolhida, né, ao acaso, qual é a probabilidade de um contribuinte ser considerado inconsistente, né, de uma declaração ser considerada inconsistente, dado que ela é fraudulenta. Então, as fraudulentas, ó, se a gente pegar elas aqui, o que a gente tem? Nós temos 50 fraudulentas que são inconsistentes e 50 fraudulentas que são consistentes. No total, eu tenho 100 fraudulentas. 50 são consistentes e as outras 50 não. Então, dado que ela é fraudulenta, ou seja, entre as fraudulentas, qual é a probabilidade dela ser considerada inconsistente? É só eu fazer, né? Para eu calcular a probabilidade de um evento, é só eu fazer a razão entre o meu número de escolhas favoráveis e o meu número de coisas favoráveis. No caso, o favorável é ser inconsistente. Então, o número de declarações que são inconsistentes, 50, entre as fraudulentas, sobre o número total de declarações fraudulentas, que são 100. 50 sobre 100 é 0,5, ou 50%. Então, essa é a probabilidade de uma declaração que é fraudulenta ser considerada inconsistente. Então, entre as fraudulentas, 50 são inconsistentes e você tem 100 no total, então é 50%.
que corresponde à alternativa E. Então, 0,5 aqui. Essas casas decimais do zero ali, depois da vírgula, não importam para a gente. 0,5 é a mesma coisa que 0,5000000. Dá na mesma. Então, nessa questão, pessoal, o que a gente precisava saber? A gente precisava saber calcular uma probabilidade condicional e saber dessa questão dos eventos complementares para se ter o complementar aqui do entre inconsistente e consistente e fraudulento e não fraudulento, para ter todas essas porcentagens. Eu poderia ter feito essa questão sem supor o valor de 1000 aqui. Ó. Poderia ter calculado ela pelas porcentagens, só que supondo valores é um pouco mais didático de se entender. Ah, e se eu supusesse, em vez de 1000, sei lá, 1 milhão, ou 100 mil, ou 200 mil, ou 100, que seja. Não importa. Tá? Você pode supor o número que você quiser. No final das contas, depois de calculando essas porcentagens aqui, você iria encontrar um certo número de declarações fraudulentas e inconsistentes e o mesmo número para as declarações fraudulentas e consistentes. E aí, para calcular a probabilidade, ia ser a metade de qualquer forma. Tá certo? Então, poderia achar 50, 10, 25, 100, não importa, mas essas duas iam dar iguais. E aí, na hora de calcular a probabilidade, você encontrar 50%. Também tem como resolver essa questão lembrando daquelas fórmulas de probabilidade. Então, a probabilidade de um evento A dado B é quanto? Então, tem várias fórmulas de calcular isso aqui, só que não é necessário. Não precisamos lembrar dessas fórmulas para o Enem. Ele não costuma cobrar o conhecimento aprofundado em fórmula. Então, é muito melhor você saber fazer isso aqui calculando porcentagens do que ficar lembrando de fórmulas, até porque já tem outras para decorar. Então, decorar o mínimo possível é melhor. Tá certo, pessoal? Então, essa foi a aula de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Amanhã tem mais e a gente se vê. Tchau, tchau!